Lucas, capítulo 1, verso de número 26. Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, verso 27, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? Mateus, capítulo 1, verso de número 18. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, e achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, eu quero só fazer algumas colocações com vocês sobre situações que destruiria a maioria dos casamentos que eu conheço. Situações que criariam conflitos, às vezes irreversíveis, que criariam contendas muito fortes, mas que esse casal conseguiu administrar com muita maestria. Não sei se com muita facilidade, mas com muita maestria, certo? Eles foram comissionados, nada mais, nada menos, para criar o Filho de Deus. Se você às vezes encontra dificuldade para colocar limites, chamar a atenção de seu filho, imagine se você fosse pai e mãe de Jesus. Como é que você se comportaria criando alguém, certo? Que é maior que você, é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. E vamos entender um pouquinho o que esse casal precisou ter bastante. Bom, a primeira coisa que nós vamos encontrar nesse texto é o diálogo do anjo com a Maria. O texto não diz a idade que ela tinha, diz apenas que ela era muito nova, certo? Maria era uma menina, certo? Bem mais nova que seu marido José. Aqui eu não quero falar de idade, eu quero falar de maturidade. Da capacidade que nós precisamos ter para ouvir as coisas. Em primeiro lugar, não para responder, mas para entender. É muito comum nós ouvirmos já intencionados em responder. E não nos preocupamos, né, em entender primeiro. Entender não apenas o que está sendo dito, por quem está sendo dito,
em que momento quem está falando está vivendo, quais são as circunstâncias periféricas, o ambiente ao redor, qual é o ambiente interior de quem está falando. Normalmente nós não nos preparamos para isso, nos preparamos apenas para ouvir e estabelecer uma boa resposta depois dessa audição, mesmo que quando formos responder, o outro descubra que essa pessoa está respondendo a algo totalmente oposto ao que estava sendo dito. Eu não sei se você já teve essa situação, na hora de conversar com seu filho, com seu cônjuge, descobrir que quando ele te responde, parece que ele não entendeu nada do que você disse, porque na verdade ele não ouviu para entender, ele ouviu para responder. E isso gera muito conflito. Então vamos ver aqui, o anjo aparece para essa jovem, certo? Que ela era extremamente nova e, segundo ela mesma, era virgem. Essa não é uma ideia nossa, não é uma ideia da Igreja Católica. Não é. Por mais que as pessoas tentam alegar que a informação, certo, coloque sobre Maria não apenas uma idade muito precoce, mas ela não ser virgem, ela faz questão de dizer: eu não tenho a mínima condições ou condição de ficar grávida por uma coisa muito simples. Eu não conheço homem, certo? Eu não tenho relacionamento sexual. Eu estou prometida em casamento a um homem, mas eu não me relacionei com ele ainda. Então não há possibilidade de eu gerar um filho. Essa é a conversa da Maria com um anjo, certo? Ela está conversando com ele dizendo que ela vai engravidar, e ela rebatendo, dizendo que não há nela condições de engravidar, porque ela é virgem. Então o anjo apresenta para ela outra opção, que Maria não conhece, certo? E pouco entende. O anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, certo? E você vai ficar grávida do Espírito Santo. Essa é a conversa, tá certo? O anjo então explica mais uma coisa a Maria. Para você entender, Maria, o que está acontecendo, você fica sabendo agora que Isabel, sua prima, a esposa de Zacarias, aquela que além de ser estéril, ela é idosa, ela já atravessou o período da menopausa, ela está grávida no 6º mês, lá nas montanhas. Isso é o anjo conversando com a Maria, tá certo? Então tá bom. A Maria diz para o anjo: tá tudo certo, que cumpra-se em mim. Então, sendo assim, o anjo virou as costas e foi embora, ok? Assim que o anjo foi embora, a Maria arruma as suas coisas e vai para as montanhas. Vai fazer uma visita a Isabel, ok? A sua prima. Para quê? Maria vai averiguar se Isabel está grávida. Olha a maturidade dessa menina. Conversa com um anjo que explica o que vai acontecer. Ela explica as impossibilidades do padrão mental dela. O anjo então leva a conversa para um âmbito espiritual, explica que o Espírito Santo vai engravidá-la, certo? Maria começa a entender se ela vai gerar o Messias, alguém tem que precedê-lo, ok? Então o anjo diz, certo, que sua prima nas montanhas está grávida do 6º mês. Lembra? Voz do que clama no deserto, ele prepararia o caminho
o anjo começa a explicar a Maria algumas coisas. O anjo vai embora, Maria arruma as coisas e vai ver se o que o anjo está falando é sério. Pastor, isso é falta de fé? Não. Ela já assumiu sua fé quando botou sua vida em risco, dizendo: eu aceito ficar grávida mesmo virgem. Eu não vou ter como explicar. Então a fé, ela já mostrou quando disse sim. Agora ela está mostrando a maturidade. Entendeu? Agora ela vai na casa da Isabel para ver como é que as coisas estão lá. O que é isso? Isso é um ensinamento que muitas vezes, se nós averiguássemos com mais cuidado grande parte das coisas que vivenciamos em nossos relacionamentos, evitaríamos muitos problemas, muitas discussões. Às vezes alguém te diz algo: vi seu marido assim, aconteceu isso assim, vi seu filho desse jeito. Você já pega. Ela não. O anjo falou, ela não falou nada. Beleza, seu anjo. Já entendi, vou engravidar. O anjo. Agora Maria tem outro problema. Qual é? Falar com Zé. Engravidar é mole, mano. Quero ver contar para o José. Pensa, constrói na sua cabeça. Eu não vou falar sua esposa, não. Eu vou falar sua filha. Pensa, sua menina assim, 16 a 19 anos, fala para você assim: pai, essa semana estava aqui em casa, apareceu um anjo no meu quarto, engravidei. O que você faria? Fala sério. Nossa, que benção. Anjo engravidando. Na Amazônia os botos engravidam, porque anjo não pode engravidar, né? Para pensar. Pensa numa coisa. Eu só quero saber como é que a Maria vai contar para o Zé, porque eu fico imaginando a senhora para contar que gastou 150 no cartão. Já dá um boletim de ocorrência imenso. Tá certo, senhor? Para justificar essa conta. Pensa o B.O. O que aconteceu? Maria não falou. Porque não tinha como falar. Porque tem coisa que não explica. Tem momentos e situações que nós vamos viver no nosso casamento, na nossa casa, com nossos pais, com nossos filhos, que não adianta tentar explicar, porque só vai causar mais problema. Maria falou: vou falar o quê? Um anjo me visitou, engravidei. O Zé vai falar: não vai falar não, ele pensou, vou te mostrar. Conclusão. José, que era um cara experiente, começou a anotar. Canela inchando, os peitos volumando. O Zé falou: caraca, maluco. Levei uma bola nas costas. Ué, pensou? Eu estou falando aqui, eu não estou desmoralizando ninguém, não. Por favor, se você é católico, respeita a sua, ok? Eu estou explicando porque o negócio ficou doido. O bagulho aqui, o Zé está olhando, a dona está grávida, mano. E o Zé falou: não fui eu. Sabe? Aquele cara que puxou um tiro, uma espingarda para dar um tiro no leão que vinha. E quando ele olhou, era um guarda-chuva, ele tirou e o leão caiu morto. Ele com o guarda-chuva. O que ele entendeu? Quem tirou não fui eu. Alguém tirou no leão. Ele pensou: o filho não é meu. Se o filho não é meu, é de anjo? Você ia pensar nisso? Eu só quero te mostrar a tensão que esse relacionamento dá.
E como eles vão resolver essa situação? A Maria ficou quieta. O Zé foi notando, até que ele não teve mais dúvida. Falou, está grávida mesmo. E grávida de quem? De anjo? Não. O Zé falou, eu vou embora. Eu não vou denunciar a Maria. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Se eu denuncio, ela corre o risco de ser apedrejada. Eu vou ficar na minha. Vou embora e a vida que segue. Foi dormir. Não sei nem como é que dorme numa situação dessa. O anjo foi e falou com ele. Zé, acorda. Maria está grávida mesmo. Suspeitas concretizadas. Mas ela não está grávida de homem nenhum, não, rapaz. Ela está grávida do Espírito Santo. Esse menino vai nascer, não é seu, mas é seu, você cria. E pronto. E o Zé acordou. Pastor, o que é isso? Isso é porque esse casamento funcionou. Porque presta atenção, era uma menina madura, apesar de jovem, vivendo com um cara maduro, apesar da idade. Porque a idade não amadurece ninguém. Duas pessoas maduras, idades diferentes, mas a maturidade de Maria para lidar com a situação, aceito, não entendo, verifico, dá certo. Não vou explicar, porque eu não consigo explicar, não há explicação, o José recebe o impacto, ok? Não toma decisões nenhuma precipitada, está tudo certo, ok? Está gerenciando suas emoções, não questionou Maria, não perguntou, não falou de sua, nada. Ele estabelece uma estrutura, eu vou me embora. E nesse ambiente o anjo, já que Maria não explica, o anjo vem explicar a José. Porque coisas que você não explica, peça a Deus para explicar. Não tem como explicar? Explique, peça a Deus. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Pensa numa das dores mais desafiadoras de uma mulher. Algumas delas, certo? Ver seus filhos se casar, ir embora, partir. Isso é doloroso demais para algumas mulheres. Imaturidade. Mas é doloroso, elas estão sentindo dor, porque agora são menino, vai embora. O menino já tem 30, já está fazendo hora extra nessa casa, certo? E a senhora deve ser mãe de Peter Pan. O que acontece é o seguinte, o menino, eu vejo isso. Na verdade, o que as mulheres pensam é o seguinte, o homem que eu queria que fosse embora está ficando. O homem que eu queria que ficasse está indo embora. É mais ou menos isso. Tá certo? Então tem que ter maturidade para encarar determinadas coisas. Então uma sogra madura, o que ela falaria? Se fosse madura? Minha nora, chega aqui. Você vai ter o seu um dia, você vai ver. Hoje você não entende, mas um dia você vai entender. Esse menino é minha vida. O ar que eu respiro. Você é uma menina boa. Eu chamo você de megera, mas não é. Eu digo que você é uma bruxa, mas não é não. Você é legal. O seu problema é o que está entre eu e você. Esse garoto. Não podia ser assim? Então não leva ele de uma vez, não. Vamos fazer guarda compartilhada. Me ajuda. Não seria legal, sim ou não? Mas a imaturidade faz com que, às vezes, uma se torne inimiga da outra. Imaturidade. Porque tem coisas que, às vezes, não dá a dor de uma sogra, às vezes, ao perder. É um negócio difícil, a dor do ciúme. Eu já falei isso aqui, eu era tão ciumento, eu já quase acabei com o meu casamento, mas pensa num cara ciúme. Eu tinha ciúme dos filhos.
Uma vez, eu fui numa festa, e todas as vezes que eu for, eu vou abrir meu coração aqui, eu já falei uma vez, se eu fosse numa festa e tivesse um homem mais bem vestido, mais bonito que eu fingia que estava passando mal para ir embora. Fingia. Eu era dissimulado, fingia. E não era difícil ter uma pessoa mais bonita que eu. Era a coisa mais fácil de ter no ambiente. E eu tinha, hoje eu posso falar, eu estou curado dessa mazela, mas eu tinha, certo? Mas eu era o hiper, super, mega, power, ciumento. Aí uma vez eu fui numa festa com ela, e ela foi no banheiro, e a minha cabeça falou que tinha um outro homem lá, dentro do banheiro, e ela estava demorando, irmão. Falei, agora que eu vou pegar essa vergonhice, eu vou pegar é agora. É porque é uma dor que às vezes você não explica, você não tem controle. Você vai precisar de maturidade. Aí eu falei, quer ver? E eu vou justificar, vou falar que eu estou com vontade de ir no banheiro, ela não vai nem suspeitar. E eu vou pegar agora. Fui para a porta do banheiro. E ela está demorando. Eu falei, a hora que não vou arrebentar, é tudo. Ela abriu a porta, ela falou, calma. Eu falei, eu estou com vontade de ir no banheiro. Menino, eu entrei no banheiro, não tinha ninguém. Mas sabe o que a minha mente falou? O cara saiu nu basculhante. É só para você entender, às vezes a dor é um negócio, as pessoas fazem, ok? É difícil de explicar. Só quem já passou por situações, e dentro, às vezes no momento de fúria, de dor, certo? Que você está descompensado, o negócio, falta de maturidade. O Zé controlou isso. E o anjo foi lá e falou, Zé, segura a onda. Maria maneira, pode casar com ela. Mas foi difícil, foi ou não foi? Sim ou não? Isso aí. Aí o Zé casou. Mas também pode fazer sexo não. Ele falou que ele não conheceu a Maria enquanto Jesus não nasceu. Eu gosto desse relacionamento, que é um relacionamento maduro, certo? Que entende a importância do sexo, que é Deus que criou, então não tem pecado nenhum. Tá certo? Quando se faz dentro dos padrões morais do Senhor, mas não fez, eu não vou mexer nisso aqui, porque esse é um assunto mais delicado. Mas aí a Maria está para dar a luz, já está para 8 para 9 meses. O tal do César Augusto lá, mandou fazer um censo, uma contagem, onde cada um tinha que contar na sua cidade. E aí agora vem outro problema. A Maria está para dar a luz. E o José precisa ir preencher o censo. E agora? O José resolve, quem preencheria o censo era só os homens, não seriam as mulheres. Então Maria não precisa, até porque ela não precisa ir para Belém, ela é natural de Nazaré. Mas o José vai levar Maria. Grávida de 8 para 9 meses. Não era melhor mandar a Maria para casa da mãe dela, sim ou não? Sim ou não? Para ganhar o bebê em segurança, tranquila, com conforto. Mas não, o José falou com a Maria, Maria, eu vou lá em Belém, vamos embora? Maria falou, vão. Pensa numa viagem desgastante. Demorou mais, porque o jumento tinha que ir só de primeira. Pensa. Ai, Zé. Nossa, quero ir no banheiro, Zé. Zé, não está dando falta de ar aqui, Zé. Nossa, era desconfortável, sim ou não? Sim ou não? Mas às vezes o seu casamento coloca você em situações desconfortáveis que você tem que aprender a conviver e a vivenciá-las juntos. O José não precisava levar a Maria. Às vezes tem tarefa, eu falo isso. Hoje a gente tem tarefa, às vezes, que são complicadas para fazermos junto. Porque um gosta de ir, o outro não. Por exemplo, a casa de sua mãe. Às vezes é um ambiente, às vezes uma festa de amigos. Os amigos são dele, a senhora não tem nada, a senhora nem roupa tem para ir. A senhora não conhece mulher nenhuma que vai estar lá. Então a senhora quer ir? Não. Ele faz uma alinhadura, vamos, é importante sua presença. Não gosto, ninguém está perguntando se a senhora gosta de ir. Tem. Acompanhar o marido, não tem que ir sempre, mas não pode ir nunca. Não ir nunca.
De vez em quando tem que aparecer, igual fantasma. Para a pessoa saber que esse homem aí tem dono. Se a senhora tem um homem, não deixa esse homem aparecer sozinho, não, que não volta mais para casa, não. Não tem mais homem, não. Os homens estão sumindo tudo. E todas as vezes que um homem está dando baixa, ele leva outro com ele. Ainda está, o negócio está complicado. Eu estou falando sério. O bagulho está... Se a senhora tem um homem que procura a senhora, tu fica atrás da senhora. Parece propaganda de Danone. Me dá, me dá, me dá. A senhora fica quieta, cala essa boca. Porque não tem mais homem desse tipo. Eu falo, eu canso de falar isso. E aqui na igreja eu posso falar com mais propriedade, porque eu sou pastor aqui. Ué, mas é sério? Então tem tarefas que são desagradáveis. E quando alguém está exposto... Quem é mulher que não gosta de passar roupa, levanta a mão. Não gosta de passar roupa. Pode levantar bem alto assim. Não gosta de passar roupa. Isso. Se a senhora, o marido olhou, ela gosta? Não. Ela vai passar? Sim ou não? Vai. Não gosto? Dane-se. Vai passar e vai passar. Agora, um homem que tem uma mulher que não gosta de passar, o que ele deve fazer? Regra número 1. É algo ruim para ela, sim ou não? Sim ou não? Ela é obrigada a gostar? Não. Talvez ela goste de lavar louça, mas não gosta de passar roupa. Mas tem que fazer. Então, o que você faz? Nunca dê mais de uma peça para passar. Só se for para compor, calça e camisa. Nunca dê duas para você decidir. Decida antes, maluco. Se tu der 2 camisas, ela vai olhar para saber se você é aquele cara do... Se multiplica. Você não tem só um tórax, então é uma. Então, outra coisa, nunca entregue na mão. Senão você vai se deparar com uma feição, uma expressão ruim, porque a pessoa não gosta. E não tem que gostar. Então o que você faz? Pega o que quer. Você já sabe. Pega a blusa e a calça. Vai lá na tábua de passar. Coloca. Sai de perto. E avisa, querido, eu vou precisar de passar 2. Está lá. Outra regrinha. Nunca passe por perto para nada, enquanto ela estiver passando. Porque tem gente que às vezes, vai lá. Posso passar aqui? Pode passar aqui? Ela olha com ferro na mão. E diz, eu vou marcar esse bezerro. É na verdade? Outra coisa, depois que terminou, durante, nunca faça uma brincadeirinha. Quebrou sua mão? Vou quebrar a sua cara. Você consegue entender? O nome disso é maturidade. Gente, eu gosto porque ele queria levar Maria provavelmente, não, mas ele levou? Sim ou não? Então tem coisas, eles foram juntos. Era desagradável, Maria também poderia dizer, não vou para a casa de mamãe. Maria falou, vamos lá, Zé, vamos lá. Vamos embora, foi devagarzinho. Quando chegou, outro B.O. Só tem problema aqui esse casamento. Não tinha mais lugar para hospedar. O Zé não foi no negócio do Airbnb. Ele não reservou, não. Não reservou, não. Se a senhora... Eu fico imaginando, se fosse a minha mulher. Nós vamos ficar onde, Cláudio? Não, vamos ficar aqui, em qualquer lugar. Vê onde é a sua cova. É na verdade... Eu acho isso um barato. Chegou, estava tudo lotado, não tem onde ficar, e pronto, e não tem onde ficar, meu irmão. Foi sempre assim, sim ou não? Não, era uma situação pontual. Então, às vezes, a situação pode sair do controle de um. Convidou você para ir num lugar, chegou lá, está uma porcaria. E você fala, tá vendo? Por isso eu não queria vir, por isso eu não queria vir. Só me traz para furada. Uma pessoa dessa não precisa de demônio. Ela dá conta do serviço sozinho. Ninguém tem o controle de tudo. Alguém vai chamar. Às vezes, alguém vai chamar você para ir no restaurante para comer. Chega lá, a comida já veio aqui, não vim, queria experimentar. Olha essa pizza. Olha esse troço. Então ninguém tem o controle de tudo, não. Deu ruim.
Aí o Zé arrumou um lugar, um lugar onde ficavam os bichos. Entendeu? Era confortável? Era apropriado? Mas era o que eles? Isso aí, mano. Às vezes só dá para lidar com o que tem no momento e fecha essa boca. Entendeu? Sua língua de trapo. Fica cobrando o outro, não tem controle. Isso, o que aquilo? O que aquilo outro? Não queria ter vindo. Está lá, quando de repente o esperado acontece. O que é? Maria entra em trabalho de parto. Agora que eu gosto. Quem vai fazer o parto da Maria? O Zé. Ah, se fosse tu, machão. Vendo aquele bebê coroando. Aquela cabeça saindo. Só em pensar eu já fico zonzo. Pensa. Foi o Zé. Eu gosto disso. Foi ele que estava lá no momento difícil, sim ou não? É um momento de dor, sua esposa, desafiador, está num lugar que não é dos melhores, mas estão vivendo seus momentos juntos. Jesus nasceu. José vai lá, corta o cordão umbilical, pensa. Está lá. Um momento extraordinário. E não tem muito a ver com o lugar não, viu? O lugar não é dos melhores. Mas melhor que um bom lugar é uma boa companhia. Uma boa companhia vale muito mais. Estavam cumprindo sua missão. Tá os dois ali. Chegaram os caras lá com os presentes. 3 presentes. Certo? O primeiro foi bom. Indica que ele é rei. O ouro. O segundo também é bom. Diz que ele é espiritual. Um incenso. Mas o terceiro é bem ruim. É um produto para passar em defunto. O terceiro indica, já aponta para a morte dele. Maria e José olham aquilo. Notícia boa, 2. Notícia ruim, 1. 2-1. Não dá para ganhar sempre. Os dois aprendem, olham para aquela situação, ninguém falou nada, mas aquilo acendeu uma luz de José. Naquela noite, aquela mirra vai fazer sentido. O anjo aparece para José de novo e diz: José, não dá para voltar para Nazaré. Lá está a sua carpintaria, lá estão as suas ferramentas, seus pedidos, clientes, negócios. Mas a hora é de proteger o menino. Pegue o menino e fuja. Estão querendo matá-lo. Agora a mirra já faz sentido, mas agora também faz sentido o ouro. É com recurso do ouro que José vai para longe da administração de Arquelau, o Herodes. Ele é perigoso, ele quer matar o menino. Agora nós temos o negócio em Nazaré e o menino em Belém. E a mensagem é: agora não é hora de pensar em negócios, agora é hora de proteger o menino, de cuidar da família. Homens, somos muito preocupados, em grande maioria, principalmente os mais velhos, a ser o mantenedor, a ser o cara da provisão, a ser o protetor.
E às vezes para isso entregamos nosso dia, nossa noite, os nossos finais de semana, o nosso tempo. Mas aqui nós temos uma lição deste casal, que nos ensina que precisamos proteger nossos filhos. José então vai para o Egito e fica lá até que o anjo lhe avise. Herodes morreu, já dá para voltar. E ele volta. Agora o próximo episódio, Jesus tem 12 anos de idade. O casal continua criando Jesus. Vão para a festa da Páscoa em Jerusalém. E Jesus some. Ele desaparece. Eles não conseguem achar Jesus. Provavelmente eles não vinham juntos. E no final do dia, quando José encontra Maria, eles perguntam um ao outro: cadê Jesus? E nenhum dos dois sabe onde Jesus está. José diz: Maria, cadê o menino? Eu não sei. Achei que ele estava com você, José. Comigo não, Maria. O menino devia estar com você, é responsabilidade sua. Não, José. Ele é um garoto já, tem 12 anos de idade. Devia estar contigo, você é o pai, o responsável. Isso é o que acontece na maioria dos relacionamentos. Quando um problema aparece, nós não queremos resolvê-lo. Nós queremos botar a culpa no outro. Dizer: eu não tenho culpa nenhuma, foi você. Puxou você, foi você que fez. Eu te avisei. Né? Se não bastasse o erro acontecer, você ainda quer dizer que você avisou. Mas isso não aconteceu acontece na nossa casa. Na do José, não. Cadê o menino? O menino sumiu. Está com quem? Não interessa. O importante é que não está conosco. E se não está conosco, nós dois vamos procurar o garoto e pronto. Porque nós temos um problema para resolver. E o sumiço do menino é um problema nosso. Entendeu? Sua intimidade está ruim, o problema é de vocês dois. O dinheiro não está legal, o problema é dos dois. O filho está apresentando um problema, o problema é dos dois. Uma mãe está apresentando um problema, uma sogra, o problema é dos dois. Um está desfalecendo na fé, o problema é dos dois. Não vem essa história de botar a culpa no outro, não. Pelo menos aqui nós não vemos isso. Cadê o garoto? O garoto sumiu. Então o que nós vamos fazer? Todo mundo volta para casa. Nós voltamos para Jerusalém. Nós dois. Entendeu, Maria? Eu e você vamos voltar e vamos achar este menino, porque ele é responsabilidade nossa. É isso. Mas não. Em grande maioria, a responsabilidade não é sua, é do outro. É o outro, é o outro, é o outro. Pastor, porque o senhor não conhece ele? Ah, o senhor não conhece ela. Ah, porque o senhor não sabe. Ah, é? Então está certo. Os dois voltam. E aí eu gosto. Jesus está no templo. A dura que a Maria dá nele. A dura que ela deu nele. Você não deveria ter feito isso. Nós estávamos super preocupados com você. Olha o que ela disse. Ela não disse para ele: ah, olha, não. Meu filho, eu e o seu pai estamos procurando por você faz 3 dias. Você é responsabilidade nossa. Você não deveria ter feito isso, Jesus. Vamos embora para casa. Jesus baixou a cabeça e foi com eles, e lhes era sujeito segundo a palavra. O Filho de Deus, ela está dizendo: não deveria ter feito, você fez errado. Não interessa se você é filho de Deus ou não. Você está debaixo da nossa responsabilidade. E foi a Maria que deu a dura.
Olha só, hoje, tem pais que até hoje, o filho tem 4, 5, 6, 7 anos. O pai ainda não conseguiu explicar a ele o protocolo de uma igreja, o protocolo de uma festa, o protocolo de um restaurante. A criança não sabe. Não sabe. Grita onde não pode gritar, bate as coisas onde não se pode ter barulho, mexe onde não se pode mexer. Por quê? Ah, não. Está aqui, ó. Deus sabe a quem entrega seu filho. Não deveria ter feito, Jesus. Pega as suas coisas e vamos para casa. E pronto, ó. Porque nem orar eles podiam. Porque pensa, como é que ora para falar com Deus que o filho dele sumiu? Nem sei como é que é isso teologicamente. Senhor Deus, esse menino que é o Senhor, que o Senhor deixou aqui, sumiu. Não. E sabe o que é mais legal? Como foram discretos. A Bíblia não fala nada sobre a morte do José. Também não fala nada sobre a morte da Maria. Ok? Basicamente, todas as histórias construídas sobre Maria não estão na Bíblia. Nada que fala de sua morte, da assunção, né? Como foi ao céu, nada. E não tinha que falar mesmo, não. Porque alguém com uma missão tão especial como esse casal, se tentar falar, vai canonizar. Se tentar falar, vai dar problema. Porque nenhuma outra mulher pisou nessa terra, ouviu o Filho de Deus lhe chamar de mãe. Se tem uma coisa que Maria merece é respeito. Ela botou a vida dela em risco. Teve uma maturidade extraordinária. Foi uma mulher sensacional. Chamou a atenção do Filho de Deus, porque era a sua responsabilidade. E fez isso discretamente. Estava no pé da cruz, vendo aquele menino que ela criou. Que ela sofreu tanto. Agora pendurado naquele madeiro. Não há escândalo, elas estão chorando, obviamente. José provavelmente já tinha morrido. E mesmo se tivesse vivo, a Bíblia faz questão de não mencionar a sua presença. Porque problemas nossos, nós resolvemos entre nós. Aqui ninguém tem família perfeita não, meu irmão. Aqui o pau quebra. Assim de gente, ó, chegou aqui no segundo casamento, porque não conseguiu manter o primeiro. E eu não posso mudar o passado de ninguém, mas eu posso influenciar o futuro das pessoas. Essa é a verdade. Então nós vamos aprender hoje, com este casal, com a discrição, com a responsabilidade, com a parceria, com a maturidade, para que Deus nos dê condições de levar nosso casamento adiante. Para que Deus nos dê condições de criarmos filhos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pouquíssimas vezes você vai ver Jesus.
chamando Deus de Deus. Todas as vezes, ou a maior parte, ele usa a sua identidade. Pai, bem sei que sempre me ouves. Quando vai ressuscitar Lázaro. Oração, como é que ela é? Pai nosso, meu, é o que ele está dizendo, nosso. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho sempre, definindo a sua identidade. Por quê? Porque eu posso viver como filho de Deus ou como filho do diabo, porque o diabo também tem filho. A minha identidade é registrada no que eu faço. A árvore boa dá bons frutos, a árvore ruim dá frutos ruins. Minha identidade, ela é minha. Se minha esposa está perto de mim ou não, não interessa. Se eu estou em Xerém ou não, não interessa. Se eu estou num boteco onde todo mundo está tomando cachaça, ou estou dentro de uma igreja, não interessa. Eu tenho uma identidade. Ela está comigo na minha rede social. Ela está comigo se eu estou perto de gente que me conhece ou de gente que não me conhece. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus onde? Em Xerém. Eu sou filho de Deus em qualquer ambiente, porque é a minha identidade. As pessoas vão dizer que eu sou palhaço, que eu sou rico, que eu sou aproveitador. E elas vão dizer tudo. E não tem problema, porque elas não sabem quem eu. Mas tem gente que acha que eu sou um astro. Tem gente que acha que eu sou famoso. Tem gente que pensa tanta coisa a meu respeito. Umas pensam coisas boas e outros pensam coisas. Mas eu sei quem eu sou. Então você quer dar uma de coitadinha? Dê. Por favor, só não diga que é filho de Deus. Porque quando você resolve ser um coitado, você não está reconhecendo quem é seu pai. Você pode fazer besteira, sim ou não? Sim ou não? O filho pródigo também, mas lá no meio da besteira ele diz, na casa do meu pai. Você está com câncer, mas tem pai. Você está enfrentando uma crise no casamento, mas tem pai. Você está desempregado, mas tem pai. Seu marido não está te tratando bem, mas você tem pai. Pode não ter aqui nessa terra, porque às vezes é um dublê de pai. Mas pode dobrar seu joelho e falar com teu pai que está no céu. Você está entendendo? Você só precisa saber quem você é. Eu quero mostrar a você a preocupação de Deus com a sua vida. E que tipo de vida? As duas. Alguns extremistas acham e se preocupam apenas com sua vida material. É verdade. Outros se preocupam apenas com a sua vida espiritual. Alguns acham que, a vida material é o mais importante. Aliás, sequer acreditam em vida espiritual. Outros se detêm apenas na vida espiritual e acham que não tem que fazer nada para a vida material. E a minha preocupação hoje é falar com você sobre e enfatizar essa questão de vida terrena. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de uma lei de semeadura. E eu queria mostrar algo. Se você gosta de anotar, vai aí, apesar de ficar gravado. Deuteronômio, vamos começar por aqui. Deuteronômio 30:19. Coloca aí esse texto. Talvez ele traga luz para você. Vamos lá? Leia para mim, por favor. Os céus. Oxe. Pode deixar o outro, esse aí tá bom. Os céus e a terra tomo por contra que eu tenho a vida e a bênção e a. Escolhe, pois, a vida para que tu e a tua. Feche seus olhos. Deixa o texto aí, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Preste atenção o que Deus está falando nesse texto. Me parece que ele está se referindo a toda a vida. É uma comunicação global. Ele diz: os céus e a terra, esteja você onde estiver.
eu tomo hoje por testemunhas entre eu, Deus e você. É isso que ele está dizendo. E eu quero que eles testemunhem o quê? Que eu tenho feito uma proposta para o ser humano. E a proposta que eu tenho feito para ele é vida ou morte. É bênção ou maldição. E ele termina dizendo: escolhe. É um conselho. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção, para que vivas tu e a tua semente. É a proposta de Deus. É importante nós olharmos para esse texto e entendermos o que Deus está dizendo. Coloquei diante de você vida e morte, bênção e maldição. E agora você precisa fazer a sua escolha. Você precisa tomar a sua decisão. E pautado nessa decisão, você terá que arcar com as consequências daquilo que fez, seja de curto, seja de médio, seja de longo prazo. Tem coisas que você fez que não vão aparecer agora, vão aparecer a médio prazo. Tem coisas que não vão aparecer a médio prazo, vão aparecer a longo prazo. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que é feito aqui, certo, vai ser resolvido aqui. Nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que fizemos. Essa é uma verdade. Qual é o grande problema hoje? Pelo menos eu observando a vida de algumas pessoas, são suas escolhas. Elas são bem atrapalhadas. Se você quer viver bem sua vida, deixa eu te dar um texto pequeno que pode mudar sua vida para sempre. O Deus que você e eu servimos é tão bom que Ele resumiu tudo o que você pode imaginar na Bíblia apenas em um capítulo, o capítulo 1 de Gênesis. Se você ler Gênesis 1 e entender a dinâmica que Deus criou para o homem viver e aplicar na sua vida, eu vou falar para você, você vai erradicar praticamente 100% dos problemas que você enfrenta. E aqui hoje eu só quero citar duas dicas. Haja luz e traga firmeza no meio da água, do instável. Duas coisas que nós vamos aprender nessas lições, que começa com céu, terra, fé, tantas coisas que Deus ensina só em Gênesis 1. Você quer, para aguçar a sua curiosidade? Vamos lá. No princípio criou Deus céus e terra. Gênesis 1:1. Mensagem é: aprenda a viver. Coloque o céu em primeiro lugar, ele é prioridade, mas não esqueça da terra, porque você também tem corpo para viver aqui. Segundo, chame à existência aquilo que não existe como já existisse. Isso é princípio de fé. Quer viver bem aqui, tenha fé. Eu vou mostrar isso já já a você. Quer mais? E disse Deus: haja luz. Não faça nada sem antes ter conhecimento sobre aquilo que planeja fazer. Ou então chore depois por perder dinheiro, por se relacionar com quem não deve, por levar prejuízo e por passar seu futuro corrigindo o passado, enquanto gente está passando seu futuro gozando do presente que construiu. Essa é a grande verdade. Está assim de gente, servindo o mesmo Deus. E o que elas enfrentam? Um embate. O resultado daquilo que fizeram. Traíram, mexeram, mentiram, compraram o que não devia, se envolveram onde não devia e está vivendo paralelamente com o outro. E o que o outro está fazendo? Se divertindo, comprando, brincando, sendo feliz. E parece que você é um desgraçado. Quando na realidade, o que você está vivendo é o reflexo do que você fez. O que o outro está vivendo é o reflexo do que ele fez. Porque não há injustiça. Os céus e a terra tomam por testemunha entre eu e você. Estou te propondo vida e morte, bênção e maldição. Escolha a vida ou então escolha a morte. Escolha a bênção ou então escolha maldição. Mas pare de olhar para a vida do que escolheu vida e do que escolheu bênção. Senão fica difícil. É responsabilidade e não culpa.
Então, esse texto é um texto que nos mostra isso, que nos faz olhar com muita seriedade para nossas escolhas, porque nós vamos ter que nos encontrar com elas. Então, você quer? Coloque luz e faça coisas em ambiente sólido. Não quer? Construa dentro d'água, construa na areia, como diz a Bíblia. Vai lá, se enfia em coisas que você não conhece. É isso aí. Invista onde você não conhece, compre o que você não conhece, faça o que você não conhece. Você tem todo o direito de ser um aventureiro nessa vida. Eu só queria lembrar você que a sua vida não é um filme. A sua vida, ela é real e você vai ter que lidar com suas escolhas. Que isso fique claro.